O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Bom dia, amados irmãos e irmãs da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Hoje, dia 10 de setembro, vamos ler e refletir um pouco sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, falou Jesus a seus discípulos: A vós, se me escutais, eu vos digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que os odeiam. Bendizeis os que vos amaldiçoam e rezais por aqueles que os caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar seu manto, deixe-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não o peçais de volta. O que vós desejais que os outros não vos façam, fazeis também vós a eles. Se amai-vos somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis o bem somente ao que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles a quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam os pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos e fazeis o bem, e prestais sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso, também para com os seus ingratos e maus. Sede misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e será perdoado. Dai a vós, e será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posta no vosso colo, porque com a mesma medida com que medireis, os outros vos também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, muitas vezes esse Evangelho nos faz um cristão passivo, exteriormente, que não reage a insultos, a difamações e até aos maus tratos. Porém, não é verdade, meus irmãos. Muito pelo contrário. Esse Evangelho nos faz altamente ativo, espiritualmente, pois mexe com o nosso eu. Exercitando os dons espirituais e as virtudes existentes dentro de cada um de nós, nós fazemos o perfeito, como nosso Pai Celeste é perfeito. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e serás perdoados. Penso que se conseguirmos viver nesse versículo, já estamos num bom estágio de vivência cristã e admirável. Esta mensagem mostra claramente o amor radical de Jesus de seu Pai, e que deve ser como sinal dos cristãos. É um amor tão demitido que põe em prova os discípulos e nós também. Pois é, o amor incondicional sem limite, o amor aos inimigos, que não pode ser compreendido nos padrões terrenos, e é que só acontece quando estiver muito bem alicerçado na fé. As expressões amar, fazer o bem, dar, aparecem por 3 vezes no texto. Amar, fazer o bem é emprestar. E apesar de uma boa política, um bom negócio, para sermos bons cristãos, considerados filhos de Deus, é preciso mais, pois sua medida são nossas atitudes. Assim como julgamos, seremos julgados. Como condenados,
seremos condenados. Mas também, como perdoarmos, seremos perdoados. Este é o contexto onde Jesus nos chama à generosidade, que ele chama também a Deus de Pai. Pela primeira vez em sua vida pública, embora no versículo 35 esteja submetido a este parentesco, o Pai é o nosso exemplo. Ser como ele é ser generoso, pois ele não julga, não condena, perdoa as ofensas e dá sem medida os custos. E nos ama com tanta intensidade que jamais poderá ser superada. Estejamos certos que nunca podemos retribuir tanta generosidade. Que todos unidos façamos um esforço para fazer este mundo melhor, através da palavra de Deus, que é a verdadeira chave para abrir as portas dos corações da humanidade. E como conseguiremos isso? Onde está o grande segredo desta chave? Sede misericordioso, como também nosso Pai Celeste é misericordioso. Jesus nos chama ao ideal pelo pleno, mais radical, amar o inimigo. É uma palavra tão forte, uma palavra tão... Amar o inimigo, amar uma pessoa que nos odeia. Não há nada mais evangélico do que esta máxima de Lucas. Certamente difícil é ser colocada em prática. Este ideal, naturalmente em uso de liberdade, muito maduro. Ser livre para amar, não como eu quero, mas como Deus quer que nós amemos, sem condições. A partir da ressurreição de Cristo e através dela, o homem pode realizar essa ideia, pois até essa esperança para tudo o que fazemos. Amar, a partir da ressurreição, é uma linguagem paulina e lucana. Possuir uma carne nova, um corpo novo e viver uma força de espírito que nos confere a graça para realizarmos esta ideia evangélica do amor radical sem condições. Que possamos amar e continuar amando sem medida, meus irmãos. Que Deus nos proteja, que Jesus nos conduza nesse caminho tão difícil, nesse mundo tão difícil, e Maria Santíssima continue nos abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.